Olá, meus irmãos, graça e paz. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, junto para compartilharmos uma palavra do Evangelho do Reino Eterno. Meus irmãos, você que não é inscrito no nosso canal, escreve lá, dá um joinha, divulga essa mensagem. E é sempre um prazer poder falar com você. Meu nome é Simar Rodrigues, sou aqui de Unamar, Cabo Frio. E estamos sempre aqui para crescermos junto no conhecimento do Evangelho que já foi pregado em todo o mundo. E estamos com um tema aqui nessa noite hoje, o amor pela igreja do passado impede de viver o reino. Por que sempre nós olhamos para o passado e vivemos a mesma fé deles para entrar em uma posição celestial? Se nós olharmos com essa visão que nós precisamos ter a fé deles para entrar no reino espiritual, nós estamos muito atrasados, porque a fé deles era para que eles entrassem no novo céu e a nova terra. Hoje nós já estamos nesse novo céu e a nova terra, e nós estamos no reino eterno. Então, todas as vezes que você olha para a igreja do passado e tenta viver tudo aquilo, aquela esperança que eles viveram, você esquece de viver o presente, que o seu presente hoje não é mais o que eles esperavam. O que eles esperavam, nós já nascemos já nesse reino eterno. Então, às vezes, o amor pela igreja do passado, ou o amor pela instituição hoje, um CNPJ, que tem um líder lá que domina aquele templo, esquece de viver o reino que já está dentro de nós. Nós não precisamos hoje de um líder para nos guiar, porque a Bíblia diz que o ministério hoje não é de letras no papel. O ministério hoje é no Espírito. E nós vamos ler aqui, a igreja começou depois da cruz. Então a igreja começou depois da cruz. Então todas as vezes que você entende que quando nasceu o menino Jesus lá em Belém, você pensa que aquilo é igreja, aquilo não é igreja. A igreja só começou depois da cruz. Mateus 16, 18, que diz assim: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. O inferno, a sepultura, é a mesma palavra. Inferno, Sheol, sepultura, é a morte. Morte física ou morte espiritual? Morte espiritual. Então Jesus disse que Pedro era Pedro, mas ele iria edificar a igreja. Porque antes da cruz não havia igreja, havia o judaísmo. Cristo veio sendo judeus para cumprir um propósito. Cristo não começou a igreja. Oh, que escândalo é esse, Cima? Não, irmão. Cristo, Jesus de Nazaré, ele não começou a igreja. Ele era um ministro da lei. Ministro da lei de Moisés. Era o último servo da lei que precisava cumprir aquele propósito para que a igreja começasse depois da cruz. Romanos capítulo 15, versículo 8, que diz assim: digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Então, Cristo veio sendo ministro da lei.
ministro da circuncisão, para cumprir um propósito, uma promessa que Deus tinha feito para o seu povo, para o seu rebanho. A igreja seria edificada. Existe hoje, a maioria hoje da liderança, eles pensam que a igreja está sendo edificada. A igreja naquela época, ela começou sendo edificada e ela terminou no ano 70. Hoje o que pode ser edificado? Só o nosso raciocínio. Uma metanoia, uma mudança de mente. A obra já foi consumada e as pessoas estão repetindo as mesmas frases, esperando ainda que o reino seja implantado, mas Deus já reina pelo século dos séculos. Primeira carta aos Coríntios, que diz assim, 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, quem recebeu a graça? Quem lançou o fundamento? Foi Cristo que lançou o fundamento, ou ele era a pedra angular, a pedra de esquina? Ele era a pedra. Mas uma pedra, ela não faz uma obra sozinha. Existe um ponto ali de partida. Então, o ponto de partida era Cristo, Jesus ressuscitado. E agora Paulo recebe a graça e começa edificando essa igreja. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era a pedra fundamental. Os apóstolos não receberam a revelação da graça, eles receberam o evangelho da circuncisão para transmitir para os judeus. E Paulo recebe a graça para ir para todas as nações. Então, qual era o fundamento? Jesus Cristo, Jesus ressuscitado. Paulo disse, eu não prego Cristo carnal, eu só prego Cristo e esse crucificado. Paulo não pregava Jesus de Nazaré, ele pregava a nova aliança, os feitos de Deus na cruz. Efésios 4 diz assim, 10 que diz assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, o mesmo que desceu é o mesmo que subiu. Mas quem foi o que desceu e quem foi o que subiu? Será que foi Jesus de Nazaré que subiu? Que desceu e o mesmo que subiu? Não. Quem desceu foi o próprio Deus e é o mesmo que subiu. Jesus de Nazaré nasceu na Judéia, mas o próprio Deus que nasceu ali em um corpo, ele usou esse corpo humano para andar com o povo. Então, quando Cristo morre e ressuscita, ele vai ser assunto ao céu, aquela pessoa, Jesus de Nazaré, ele deixa de existir e Deus volta a ser o Deus mesmo, só no Espírito. E ele deu uns como apóstolo, e outros como profeta, e outros como evangelista, e outros como pastores e mestre. Para que ele deu esses dons lá? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo
já foi edificado? A igreja já foi edificada ou ela está sendo edificada hoje? Ela já foi edificada e já foi transportada para Deus agora. Nós apenas estamos vivendo no reino eterno, uma igreja que, quando nós viemos, nós já viemos no reino eterno. Nós não estamos sendo edificados. Para que a igreja seria edificada? Para voltar à origem, para voltar à origem que Adão perdeu. Adão perdeu, agora Cristo vem ressuscitando novamente, colocando de volta o povo diante de Deus. João 14, versículo 2, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Tem morada ou ele foi preparar? Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Que lugar se existia morada na casa de Deus? E agora Jesus ia preparar lugar onde? Na cruz. Porque era a cruz que ligaria o povo de novo a Deus. Se ele fosse para a cruz e morresse, ele voltaria para eles, o próprio Deus voltaria para morar neles. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde que eu estiver, estejais vós também. A maioria hoje da liderança, ele espera que Jesus foi preparar lugar. E um dia ele vai voltar. Meus irmãos, esse texto não está dizendo que Jesus vai levar ninguém para a eternidade. Ele levaria o povo de volta para ele mesmo. Então ele responde até aqui, ó. E para onde eu for, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Para onde ele iria? Para onde que Jesus iria? Ele iria para o Pai. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai e como poderemos saber o caminho? Então, para ele, Jesus iria para um outro planeta. Mas Jesus de Nazaré, ele iria para Deus. Na cruz ele morreria. E com a sua morte e ressurreição, venceria a morte e levaria o povo para ele mesmo. O versículo 5 vai responder isso. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Que caminho é esse? De volta para Deus. E a verdade e a vida. Olha como Jesus está dizendo que eles estavam mortos. E ele era o caminho e a vida para levar eles de volta para Deus. Ninguém vem ao Pai, olha bem, para onde que os discípulos iriam? Para onde Jesus iria levar eles? Está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Ele não está dizendo que ninguém vai, ninguém vem ao Pai, era ele mesmo. Senão por Jesus de Nazaré. Colossenses capítulo 3, versículo 9, que diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do homem velho, com os seus feitos. Então agora, Cristo morre, ressuscita. Paulo agora vai pregando aos gentios, que era para deixar aquela forma de viver como antigamente, para despir, tirar aquele velho homem, aquela velha natureza, que agora eles já eram novas criaturas diante de Deus. E o verso 10, e vos vestiste do novo que se renova
para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, quando Deus criou o homem, Deus criou a imagem e semelhança. Mas essa imagem e semelhança, Adão conseguiu perder ela. Agora, com a morte de Cristo e a ressurreição, Cristo agora volta a dar essa imagem novamente aos seus filhos. Então, Paulo está dizendo aqui, agora vocês precisam andar como eleitos de Deus, vocês precisam andar representando a imagem de Deus. E hoje é diferente, esse versículo aplica nas nossas vidas, aplica, porque hoje nós precisamos andar como os filhos do reino. Eles precisaram andar para entrar no reino. Nós já nascemos no reino e às vezes queremos andar como filhos das trevas, não trazendo realmente aquela leitura que Paulo diz que nós precisamos ser a carta de Cristo. Os feitos de Cristo têm que estar nas nossas vidas. O efeito da cruz, que eles herdaram o efeito, nós já nascemos com esse efeito em nós, nós precisamos andar realmente como filho do reino de Deus. Depois que ela fosse edificada, ela voltaria totalmente para Deus. Nas mensagens de Paulo, nas mensagens dos discípulos, nas mensagens dos apóstolos e daqueles que eram ajudadores de Paulo, eles voltaram para Deus pela fé. Mas totalmente não, porque não tinha acontecido ainda a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, que diz assim: pois como em Adão todos morrem, todos creem que todos foram mortos em Adão. Mas quando fala que viveram em Cristo, as pessoas não esperam a ressurreição. Pois como em Adão todos morrem, todos eram antes da cruz, meus irmãos. Do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Então, se todos morreram em Adão, herdaram aquela condenação, a culpa da morte, agora em Cristo, aqueles que já nasceram mortos, ele seria vivificado pela palavra, pela aquela esperança de vida eterna. E o verso 23, Paulo diz: cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então Cristo, do ano 30 ao ano 70, Cristo ele reinava. Porque ele precisava, como filho, passar esse período de 1000 anos ali, que era 40 anos, reinando, para depois que todo inimigo fosse colocado debaixo dos seus pés. Quem era o inimigo de Cristo, meus irmãos? Era Roma, era o judaísmo, que não creram no sacrifício de Cristo e continuaram alimentando aquele templo, dizendo que o sangue de bode, o sangue de cordeiro, purificava pecado. Eles se tornaram os inimigos de Deus. E quando aquele templo caísse, que Deus disse que ia derrubar aquele templo e ia construir com 3 dias, isso demorou mais ou menos 39 anos para que esse templo cair. Então aquela organização se tornou inimigo de Deus. Então, quando aquele templo caísse, Deus, Jesus, o reino de Jesus acabaria e ele entregaria o reino ao Pai. E aí Deus passava a ser um em todos. E o verso 26 diz assim: ora, o último inimigo a ser destruído é a morte.
pois se lê todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiver sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, no final, no juízo final, no fim do século, no fim do mundo, que foi ali no ano 70, quando Israel foi destruído, Cristo entrega o reino ao Pai e se sujeita a Ele. E agora Deus ele passa a ser um em todos. A figura de Jesus de Nazaré, do Filho que reinava, agora o Filho entrega o reino ao Pai. E agora a igreja passaria para o reino eterno. Então ela sofreria uma transformação. Saía ali do corpo de Cristo e se tornava propriedade de Deus, morada eterna de Deus, um lugar eterno. Então hoje nós somos igreja, somos corpo, hoje nós somos morada eterna de Deus. O plano final não era a igreja, mas para a igreja. O plano final não era a igreja. A Bíblia diz que a igreja, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que nós tivéssemos hoje na graça, o pecado precisaria fazer parte de nós. Porque se hoje não tem pecado, então a graça está nos fazendo o quê? A graça foi para tirar eles daquelas condições de pecadores, um favor que eles não mereciam, para se tornar membro da família de Deus. E se hoje nós já viemos de Deus, nós já viemos diretamente de Deus, então nós precisamos da graça, por quê? Para entrar em que projeto? A graça trouxe eles para o reino eterno. Hoje nós já nascemos no reino eterno, no reino estabilizado por Deus para sempre. Então, se hoje a graça abundar em nós, tiraria o que então? O pecado de nós? A graça era um favor que Deus usou para tirar eles daquela lei, para transportar eles para o mundo eterno. Se nós já estamos no reino eterno, aonde fica a graça? Mas isso não impede de você anunciar essa graça que Deus usou para com eles, levando para um mundo hoje eterno, para a bênção eterna, para o estado que Adão perdeu. 1 Coríntios capítulo 10, verso 7, que diz assim: não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Então Paulo está citando um exemplo do povo que saiu do Egito. A mesma história, meus irmãos, que o povo saiu do Egito, quando Cristo veio, ele era um libertador também de Israel. E você pode observar que Moisés, ele conduziu o povo à terra prometida. Aquela congregação, ela foi estabilizada na terra. Então, assim como Moisés direcionou aquele povo 40 anos para entrar na terra prometida, Jesus também foi um libertador 40 anos para introduzir aquela igreja no reino eterno, na santa cidade. Josué levou o povo para a cidade de Canaã. Só que agora Cristo levaria o povo para Canaã celestial, no estado eterno.
Então, se nós estamos na mesma história daquela igreja, hoje, a igreja do passado, nós não vamos viver o reino que estamos hoje. Se você olhar para o passado e querer viver o passado, você nunca vai viver o presente. Você não tem que olhar nem para o futuro e nem para o passado. Você tem que olhar para o presente que você vive hoje. E aonde hoje nós estamos? Nós estamos no reino eterno de Deus, que ele não tem fim. Quando você e eu passar nessa vida física aqui, nós continuaremos vivendo eternamente nesse novo corpo que já faz parte da nossa vida. Verso 8: nem nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor como algum deles o tentaram, e pereceram pela serpente. E não murmureis como algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Você observa que é a mesma história. O povo murmurou, sentaram, comeram do maná e depois levantaram e murmuraram. Morreram antes de chegar na cidade. E Paulo está dizendo para eles que aquilo tudo aconteceu como exemplo para eles. Que não era para eles murmurar, não era para eles ficarem em idolatria, porque eles não conseguiriam chegar ao estado eterno. Porque eles viviam na lei de Moisés, na transição, na graça, mas eles precisavam ser transportados daquele mundo para o mundo eterno. E o verso 11, ora, tudo isso lhe aconteceu como exemplo e foi escrito para aviso nosso, para eles lá. O texto que os futuristas não gostam. Para que já são chegados os fins do século. Os fins do século vai chegar ou já chegou lá no ano 70? Já chegou. Fim do século era a mesma palavra, fim do mundo. Todos os discípulos pregavam o fim do século, que era mesmo fim do mundo. O fim daquele aion, o fim daquela história, para que Deus introduzisse a igreja no reino eterno. A igreja entraria para o reino eterno. Mateus 25, 31, que diz assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. Não era toda a igreja, todas as nações, todas as pessoas. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. As pessoas pensam que isso aqui... As pessoas pensam que esse julgamento ainda vai acontecer. Mas isso já aconteceu. E o verso 34, então dirá ao rei, aos que estiver à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, a igreja foi edificada, estava sendo edificada para chegar nesse grande dia, ela recebeu o seu prêmio, sair do estado físico e entrar para o reino eterno de Deus. E ali eles passariam a ser reis e sacerdócio, e ele seria tabernáculo de Deus sobre a terra. Deus voltaria para morar com eles, e ele seria morada de Deus eterno. Eles não seriam mais construídos mais tabernáculo. Eles foram construídos, a igreja foi construída, foi edificada
para ser morada de Deus. Então, se você é igreja hoje, você está sendo edificada. Nós somos morada de Deus, casa de Deus, casa que traz Deus conosco. Não é buscar Deus, você não precisa buscar Deus, você é a morada de Deus. A igreja foi edificada para a morada de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim: assim, pois, não sois mais estrangeiro, nem forasteiro, antes sois concidadãos dos santos e membro da família de Deus. Então, eles eram membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todos os edifícios bem ajustados crescem para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Então você compreende que eles não eram ainda morada de Deus. Eles tinham uma promessa que ele seria edificado, fazia parte da família de Deus, sendo edificada nas mensagens dos apóstolos, para se tornar morada de Deus. Então a igreja foi montada, construída, e eles se tornaram morada de Deus. Então hoje, se você é igreja, você está sendo edificado ainda. Então você já é moradia de Deus, você é povo de Deus, você já veio totalmente do eterno, você é uma pessoa eterna. Apocalipse capítulo 21, versículo 13, que diz assim: e vi uma grande voz vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, o que nós somos hoje, Simar? Tabernáculo de Deus, moradia do Deus eterno. Se você for à igreja, você está sendo edificada. Mas quando você entende que você já está na eternidade, você está no reino de Deus, você é tabernáculo de Deus, é a morada de Deus eterno. A igreja estava sendo edificada para ser morada de Deus. E para terminarmos, Apocalipse capítulo 5, versículo 10, que diz assim: e para o nosso Deus o fizesse reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então, Cristo comprou aquele povo com o teu sangue, e eles reinariam sobre a terra. Reinar era o quê? Era falar dos feitos de Deus. Sacerdote é aqueles que falavam com Deus, é aqueles que orientavam o povo. Então Deus comprou eles e fez reino e sacerdote. Para quê? Para levar todos a um conhecimento, ao estado eterno, para eles se tornar morada do Deus eterno. Então você que ama a igreja do passado e ama a instituição, está debaixo de uma liderança, você está esquecendo de viver o reino que já foi estabelecido desde o primeiro século. Então você não vai para o reino, você já está no reino. A Bíblia diz que é chegado entre vós há 12.000 anos atrás o reino de Deus. Os nossos irmãos TJ, eles têm esperança de que um dia o reino de Deus vai ser aqui na terra. Os cristãos, eles dizem que isso é um absurdo. Eles dizem que o reino de Deus vai ser lá no céu. Mas nós que entendemos a graça,
nós já sabemos que o reino já vai fazer mais de 12.000 anos estabelecido aqui na terra. O reino de Deus veio até nós. E o reino dos céus é esse aqui. É paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Simão, o que eu faço para mim herdar o reino? Você já está no reino. Você precisa agora tomar conhecimento desse reino, deixar as obras da carne e passar a desfrutar desse reino maravilhoso. Esse reino não é carnal, não é físico. Esse reino é paz, alegria, é gozo no Espírito Santo, é domínio próprio, é temperança. E tudo isso, não se lançar à vaidade e nem aos seus desejos da carne, mas sim reinar como filhos crescidos no entendimento. Melhor noite. Até a próxima, meus irmãos.